Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, para começar, tudo de bom para vocês que estão prestigiando o Portal do José. Grande abraço a todos vocês. E outra questão é o seguinte: eu sempre achei muito estranho pessoas que gravam vídeos dentro dos seus automóveis. E hoje eu estou fazendo esse experimento porque a casa aqui dos meus parentes está repleta de pessoas. Eu sou de uma família muito grande, então eu vim aqui para gravar esse vídeo só para te desejar tudo de bom, para você manter seu coração cada vez mais positivo, você ter fé e você trabalhar também dentro do seu microcosmos, dentro de cada coisa que você faz, para ajudar também a pacificar corações e apontar caminhos para essas mentes que estão ao nosso redor, né? Isso não está muito fácil, a gente vai analisar isso, vou te dar algumas dicas para você passar esse final de ano sem ficar mais amargurado. Então vamos embora. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que eu tenho uma família muito grande. Por parte de pai, meu pai teve 17 irmãos e a minha mãe teve 10 irmãos, né? Então eu tenho muitos primos, aí vão os agregados, vão os genros, cunhados, uma galera gigantesca e uma família tão eclética, morando em tantos lugares diferentes, com tantas formações diferentes e experiências de vida diferentes. Essas pessoas desenvolvem também pensamentos políticos diferentes. Eu tenho um ramo da família que é malufista. Desde pequenininho eu convivia com essa extrema direita, que não tem muita diferença dessa extrema direita que está no poder hoje, está empoderando o discurso de tanta gente. O discurso dos meus parentes malufistas era muito próximo do que a gente vê hoje. Bandido bom é bandido morto, que o Maluf roubava, mas faz, que era um homem que fazia obra, que era um homem que jogava duro com a polícia, com a rota, né? A rota matava primeiro e perguntava depois. Então, esse discurso é um discurso familiar. Só que esse discurso tinha caído um pouco em desuso porque o Maluf foi muito atacado, porque se via que ele não era esse santo todo que os malufistas achavam. Mas mesmo assim tem malufista fiel até hoje. E o bolsonarismo é uma variante desse tipo de pensamento conservador, pensamento de direita, mas muito mais sofisticado, porque ele ganhou um verniz de pensadores que são muito questionados, e quando a gente coloca uma lupa sobre eles, nós percebemos também que são grandes estelionatários, formadores de pequenos estelionatários que foram para as redes sociais e empoderaram no discurso, deram argumentos para essas pessoas que estão perto da gente. Esse processo de radicalização que contaminou as famílias, ele é muito recente, né? Ele começou praticamente em 2014 com a eleição de Dilma e Aécio, onde as famílias começaram a se desentenderem, as famílias começaram a ter um radicalismo muito mais concentrado contra o PT do que a favor de qualquer outra coisa. Então as pessoas ali, Dilma já ganhou aquelas eleições já meio no olho mágico, né? E o processo de desgaste da esquerda ficou muito grande com a ação do governo do PT, com as coisas todas que aconteceram por causa do governo do PT e muito mais também pelo foco, pela abordagem que os meios de comunicação deram a essa situação toda. O fato é que nós entramos numa perspectiva onde qualquer espertalhão, qualquer oportunista, qualquer salafrário que conseguisse captar melhor o sentimento de antagonismo à esquerda, teria grandes chances de chegar ao poder. E esse homem foi Bolsonaro. Ele, como todos os analistas sabem, não era o homem que era o preferido do sistema para representarem o poder de uma maneira geral. Mas quando o sistema colocou o Paulo Guedes na candidatura de Bolsonaro, eles ficaram com o plano B perfeito. Esconderam todas as mazelas pessoais, familiares, todas as inconsistências do crescimento patrimonial de Bolsonaro, todas as suas incongruências não foram esmiuçadas a fundo. Então, grande parcela do povo brasileiro acreditou que esse era o nosso destemido antagonista, o cara que ia colocar o Brasil no rumo, tal qual os malufistas de lá de trás acreditaram também. O mais incrível, gente, é que o bolsolavismo, né, vamos dizer assim,
ele criou um sentimento muito negativo na humanidade das pessoas que a gente conhece. Isso que é o mais dramático. Aqui mesmo no portal, vem umas pessoas aqui me xingarem de tudo quanto é nome, inclusive mulheres, um negócio meio assustador, porque eu que sempre dei aula na universidade, mais de 2 décadas e meia, a gente com professores, a gente nunca teve esse tipo de situação, com alunos também, alunos com alunos, professores com professores, nos ambientes de trabalho, nos ambientes sociais, a gente nunca teve essa contaminação negativa. Perceba você, meu amigo bolsonarista, meu parente bolsonarista, ou seu parente bolsonarista, que vocês não eram assim alguns natais passados. Vocês ficaram assim depois que vocês começaram a se contaminarem por esse germe que eu diria o germe da ignorância. Teve um amigo lá no Lapa Café que conversou comigo e ele falou assim: Zé, o problema é que a esquerda subestimou a ignorância do Brasil. A esquerda não imaginou que nós tivéssemos no Brasil tantas pessoas que seriam capazes de se contaminarem por esse discurso da intolerância e da ignorância e virem para o embate para falarem dessas suas ignorâncias. Pior, assim, do ponto de vista geral, são essas pessoas que são o que a gente poderia chamar os pobres de direita. O pobre de direita é aquele cara que não tem nada, ele está pagando a prestação do seu imóvel, ele teve que trocar um imóvel maior por um menor, não está trocando de carro, está tendo dificuldade de pagar suas contas, mas ele chega para você e fala assim: tá vendo? A bolsa subiu tantos pontos. E aí, cara pálida, o que vai mudar na tua vida? Olha, o risco Brasil diminuiu. Eles vão citando estatísticas econômicas que eles veem no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, como se isso fosse melhorar a vida da gente, a vida deles próprios, de uma forma instantânea, de uma forma a médio e longo prazo. Essas pessoas, elas vão passar muitos problemas e elas vão jurar de pé juntas que nunca votaram em Bolsonaro, ou que nunca apoiaram Bolsonaro, ou que apoiaram, mas eles tinham uma grande desconfiança, que o Bolsonaro nunca enganou, que eles desconfiavam dessa fé bíblica de Bolsonaro e da sua família. Então essas pessoas tendem a desaparecerem no futuro. A nós compete termos sabedoria e tolerância para ver o que aconteceu com o Collor de Mello, que também tinha um séquito de pessoas que eram os coloridos, né, que defendiam o mesmo tipo de bandeira, e no mundo inteiro acontece esse tipo de coisa. Pessoas que se radicalizam em cima de discursos que não são nada racionais. É uma coisa muito triste também que vocês vão perceber nesses fenômenos todos, é o individualismo exacerbado que tomou conta dessas pessoas, mesmo as mais simples, as mais pobres. Elas acreditam que se ela trabalhar, se ela se esforçar, se ela se matar, que ela vai conseguir o sonho dela. Se ela perseguir a sua meta, ela vai conseguir até a vitória. E alguns do lado religioso vão dizer que se elas orarem, se elas persistirem, se elas se devotarem, também as coisas vão melhorar. E nada disso acontece por forças do acaso, gente. A mudança da realidade se faz através dos atos dos homens de carne e osso. E é por isso que a gente tem no nosso campo do cotidiano tentar ajudar de alguma maneira essas coisas melhorarem. Mas essas pessoas ficaram muito individualistas por conta disso e repetem aquele discurso do livre mercado, da liberdade econômica. Elas não sabem nem o que estão falando, mas elas repetem isso porque isso vem da direita. Então, se vem da direita, logo é contra a esquerda, e como elas são contra a esquerda, então esse discurso deve fazer algum sentido. Elas não têm noção do que elas estão falando. Se transformarem em pessoas, além de intolerantes, pessoas não solidárias, pessoas não fraternas, pessoas que acham que o sentimento de solidariedade, isso confundindo muitas vezes com socialismo, isso é uma coisa negativa, uma coisa destrutiva da sociedade. E eu pergunto a vocês, e esse capitalismo que contaminou a cabeça de vocês, esse individualismo que está contaminando essas pessoas, o que está fazendo senão criar cada vez mais discórdia e separação, inclusive de pessoas que não estão experimentando nenhum crescimento econômico. Então nós temos que ter sabedoria para lidar com essas pessoas, de não termos muitas esperanças que essas pessoas virão para o campo da racionalidade, o campo do pensamento mais social-democrático, pensamento democrático, um pensamento mais solidário, um pensamento fraterno, porque infelizmente essas pessoas, elas caíram nessa armadilha. Compete a nós ter muita paciência, como eu disse a vocês, tolerância, carinho e afeto. Vamos conversar com as pessoas,
o tempo está a favor da verdade, né? Nós, infelizmente, os anos que se aproximam, nós não experimentaremos um crescimento econômico que vai fazer uma distribuição de renda para a maior parte do povo brasileiro. Apenas alguns grupos vão ganhar muito dinheiro e a sociedade vai continuar lutando no seu cotidiano. Logo, uma sociedade que precisaria ter crescimentos econômicos no nosso país de 7, 8, 9% ao ano para a gente tentar minimizar o déficit social que o Brasil tem ao longo de tanto tempo. Mas, infelizmente, o crescimento será muito pífio para a maior parte da sociedade e aqui, né, teu amigo, teu parente bolsonarista, ele vai bater no peito toda hora, falando que o índice Nasdaq subiu, que o dólar foi uma maravilha, que os pontos na Bolsa subiram também, que a ação da Petrobras, da Eletrobras, que a privatização está uma beleza, que as contas do Brasil estão caminhando e daqui a pouco morre todo mundo. Né? E o Brasil não vai experimentar essa melhoria e esse teu amigo bolsonarista, ele vai morrer convicto que optou pelo lado certo, porque aquilo que ele repudia do lado de lá é uma coisa muito pior, né? Nada pior do que uma pessoa que é pobre, direitista e orgulhosa, né? Essas a gente tem que ter muito mais sabedoria. Gente, eu fico por aqui, olha, um grande abraço. Continuem a cada vez se instruírem, a lerem, a informarem outras pessoas, a terem esperança, porque o processo civilizatório é assim, nada se muda no mundo num passe de mágica. Infelizmente a gente está num período de baixa, né? de baixo desenvolvimento espiritual, material e humano, mas se a gente não der a nossa contribuição, nada melhorará, né? Muitas vezes nós vamos plantar sementes de árvores cujas sombras nós jamais descansaremos, mas ela vai ficar lá a nossa contribuição, né? Eu fico por aqui, um grande abraço para vocês e vamos em frente, né, gente? Tchau!